Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade. Ontem nós paramos quando Pedro chegou na casa do Cornélio e Cornélio disse que o anjo tinha dado instruções para ele mandar buscar Pedro, né, o Simão Pedro, e que Pedro teria coisas para falar, né? E quando Pedro chega na casa de Cornélio, tinha uma multidão, familiares, amigos de Cornélio, lá aguardando a chegada de Pedro. Cornélio chega até a tratar Pedro como se Pedro fosse uma divindade, que ele recusa. E Pedro pergunta por que mandaram chamar, né? E então Cornélio explica que foi um anjo e que Pedro teria coisas para falar. Isso foi ontem. Vamos dar um tempo aqui agora. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. E eu perguntei ontem, se você estivesse no lugar de Pedro, o que você falaria? Teve todo o contexto, né? Um contexto de que o judeu se considera superior aos gentios, aponta os gentios como isso tudo foi falado ontem, como idólatras, como pagãos, mas eles mesmos cometem erros tão graves ou até piores. Tanto é que Jesus os chamava de hipócritas, sepulcros caiados, tudo foi falado ontem. Mas diante da ordem de Deus, apesar de logo um pouquinho atrás dele ter se recusado a comer daqueles animais que eram por Moisés proibidos, mesmo Deus mandando, durante 3 vezes, né, diz o texto, ele aceitou ir para a casa de Cornélio. E chegando na casa de Cornélio, Cornélio explica para ele que teve a visão de um anjo que mandou chamá-lo e tal, e aquele povo todo estava esperando que Pedro falasse alguma coisa. Eles estavam esperando as palavras de Pedro. E eu até perguntei, se você estivesse no lugar de Pedro, o que você falaria? Né? Como seria a sua posição? Você toparia falar para os gentios ou não toparia? E se topasse, o que você falaria? Então a Bíblia vai ensinar para a gente. Eu falo que o livro de Atos é o livro que ensina a gente a ser igreja, é o livro que ensina a gente a pregar, e a gente vai ver o que Pedro vai fazer aqui nesse momento. A gente vai ler a partir do verso de número 34, mas eu vou ler o 33 para a gente dar uma voltadinha só para a gente pegar o embalo, né? Assim mandei buscar-te imediatamente, isso é Cornélio falando, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Foi assim que terminou ontem. Então agora Pedro vai começar a falar. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu Jesus juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome.
Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então, muito bem. Então Pedro foi para a casa de Simão de acordo com a ordem do Senhor. E estava para a casa de Cornélio. E estava lá Cornélio com sua família, com seus convidados, seus amigos mais íntimos, esperando as palavras de Pedro. O que Pedro fala? Pedro simplesmente conta a história de Jesus. Pedro não inventa nada, né? Se já foi em algum lugar, algum culto que a pessoa que está lá na frente falasse coisas que não tem absolutamente nada a ver com Bíblia, ou que fizesse coisas que não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia, eu já. E não 2 nem 3 vezes, muitas vezes. E eu fico sem entender. Ontem eu estava escutando alguma coisa e eu pensei o seguinte: eu falei, esse Deus que esse homem está falando aí é um Deus que eu não conheço. Então eu devo estar desligado da aliança de Deus, porque esse negócio aí, essa coisa que esse homem está fazendo aí, eu desconheço completamente. A Bíblia não ensina isso, então não sei de onde ele aprendeu isso. Essas coisas que ele está fazendo aí, tá? Essas coisas que ele está falando, esses barulhos que ele está fazendo, eu não conheço, eu não vejo isso na Bíblia. Né? Então o que eu vejo na Bíblia é o que está acontecendo aqui agora. Quando esses homens, o Cornélio e a turma dele, né, os familiares e amigos, estão ali esperando Pedro falar, o que Pedro fala? Pedro simplesmente fala da história de Jesus, fala de um homem que foi previsto já no Antigo Testamento pelos profetas, que esse homem teve no nosso meio, e esse homem fez milagres, sinais e prodígios. E esse homem foi morto, foi crucificado, né, uma morte de maldição, uma morte que era destinada a malditos. Esse homem sofreu, foi penalizado dessa forma. Isaías, né, diz que ele levou sobre si as nossas dores. O peso do pecado da humanidade caiu sobre Jesus, né? A questão da maldição. E Pedro está falando isso aqui de maneira resumida. E ele diz que 3 dias depois da morte dele, ele ficou 40 dias, né, ficou um tempo com os discípulos, lembrou das diversas coisas que tinham acontecido e foi embora. E Pedro testifica a respeito desse Jesus, dizendo que Deus o constituiu Senhor de mortos e vivos. Ou seja, ele está dizendo que Deus, Jeová, o Senhor, deu toda a autoridade a esse Jesus. Né? Quando se fala na Bíblia que Jesus está à destra de Deus, isso aponta para o fato de que Jesus tem toda a autoridade. E por que ele tem toda a autoridade? Porque ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus é Deus, tal qualmente o Deus Pai, tal qualmente Deus Espírito Santo. Então Jesus tem autoridade dada por Deus, outorgada por Deus, né? O Senhor o constituiu Senhor e juiz de mortos e vivos. É isso que Pedro está falando para aquele povo. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso é que não precisa inventar. Pelo contrário, inventar é coisa que não é de Deus.
Quando você imagina que você acrescentando alguma coisa na Bíblia, você vai ajudar Deus, você está fazendo igual a Sara, está querendo ajudar Deus e está atrapalhando. Porque está trazendo coisas que não são de Deus. E Deus em momento nenhum falou, que Deus em momento nenhum ensinou que fizesse. Você está fazendo isso da sua cabeça. E se você está fazendo da sua cabeça, você deve lembrar que a sua cabeça é pecaminosa. A nossa cabeça é pecaminosa. Então, se nós tomarmos qualquer atitude, qualquer decisão, qualquer pensamento, qualquer sentimento, é contaminado pelo pecado. Então, a gente deve evitar. Então, o que nós devemos fazer? Devemos nos esvaziar. Quando o grupo dos fariseus foi criado justamente com esse objetivo. Olha, nós não vamos pensar por nós mesmos. Nós vamos pensar de acordo com as Escrituras. Quando os fariseus foram criados para isso. Eles se apegavam de tal forma, de maneira a anular os seus próprios pensamentos. Paulo fala isso, anular os nossos próprios pensamentos, anular os nossos próprios sentimentos. Porque o que procede de nós é contaminado. E se é contaminado, não presta para nada. Então, irmãos, para que inventar? Se nós temos a Bíblia, que o que está na Bíblia é suficiente, você tem que ler e praticar o que está na Bíblia. O que passar disso não procede de Deus, no mínimo, né? No mínimo. Então, essa questão de inventar coisas, esqueça. Quando alguém falar alguma coisa, está na Bíblia? Ah, não, então vamos deixar de lado. Eu me lembro que eu estava dando um discipulado para um grupo, né? E enquanto eu estava falando com os adultos, tinha um menininho que ficava brincando no chão, brincando de carrinho ali, e a gente falando ali sobre Bíblia e tal. E eu falava muito isso. Tá na Bíblia, a gente considera. Não tá na Bíblia, a gente despreza, né? Tá na Bíblia? Onde é que tá na Bíblia? Ah, não tá na Bíblia? Então... Que tem muita gente que tem mania de falar assim, tá na Bíblia, mas a minha cabeça, eu não lembro onde é que tá. Já viu essas pessoas que dão essas desculpas? Diz que tá na Bíblia, mas não lembra onde é que tá. Eu me lembro que quando as pessoas diziam que de 1000 passarás e 2000 não chegarás, tá na Bíblia. As pessoas diziam, eu não lembro onde tá, mas tá na Bíblia. Nós já estamos em 2020, né? Então muita gente fala coisa. Deus disse, faça por onde que eu te ajudarei. Está na Bíblia, aonde? Ah, eu não lembro. Então tem que mostrar. Está escrito aqui, ó. Então o que Pedro faz, ele simplesmente conta a história de Jesus. Nós não precisamos fazer mais nada. Nós só temos que contar a história de Jesus. Quem é Jesus? Qual é o ministério de Jesus, o tamanho do poder de Jesus, quem é Jesus, a autoridade dada por Deus. Ele senta à destra de Deus, então ele tem autoridade dada por Deus. Ele foi constituído Senhor e Juiz. É isso que Pedro está falando, a gente não tem que acrescentar mais nada. Sabe? Não tem que acrescentar nada, temos que falar aquilo que está na Bíblia, aprender com Pedro. E é isso que Pedro faz. Pedro simplesmente fala que houve o batismo de João Batista. Nós já falamos disso aqui, quando o ministério de João Batista acabou, ele foi decapitado, aí entra o ministério de Jesus, né? E todo aquele, o mais importante, todo aquele, inclusive está, deixa eu ver se dá para ver, aqui está marcadinho aqui de azul nessa Bíblia, que todo aquele que nele crê tem os seus pecados perdoados. É isso que a gente tem que falar. Não inventar coisa. Não inventar vidrinho com água do mar da Galileia, toalha ungida, o outro lá que pega a toalha, enxuga o suor com a toalha e vende a toalha. Brincadeira, hein? Será que na época de pandemia ele está fazendo isso? Vamos voltar aqui. Então, enquanto Pedro estava falando sobre o ministério de Jesus sem inventar nada, apesar de ser analfabeto, Pedro não estava inventando nada. Ele estava falando aquilo que realmente aconteceu. E enquanto Pedro falava, diz o texto, o Espírito Santo veio sobre os gentios. Com Pedro tinham vários judeus. Assim como Pedro, esses judeus pensavam
que gentio era gente de segundo nível, era um povo inferior, né? E Pedro, logo aqui no início do discurso dele, ele fala: agora vejo que Deus não faz, em algumas versões está acepção de pessoas, né? Aqui ele está dizendo, aqui nessa versão, eu estou usando a NVI, tem dia que eu uso a NVI, tem dia que eu uso a atualizada, né? Ele está dizendo aqui que Deus não trata ninguém com parcialidade. Isso significa, não trata ninguém com acepção, não trata ninguém de modo diferente. O que Pedro está querendo dizer? Que que Deus trata tanto o judeu como o gentio de forma igual. Não há diferença. Deus trata as pessoas com diferença? Trata, mas não por ser judeu ou ser gentio. Ele trata por outros motivos aí que não cabe agora eu falar. Mas se você quiser falar sobre isso, de repente até um assunto para a gente convidar alguém para falar sobre isso, você pode ligar para 39645836 e saber onde Deus faz diferença entre pessoas. E eu já falei isso aqui, tá? Mas não é se é judeu, se é gentio, se é branco, se é preto, se é louro, se é sarará, se é índio, se é asiático, o que for. Dessa forma, todos são iguais. Mas ele faz a escolha dele. E não cabe falar aqui agora, mas a gente pode falar em outro momento. Então, a demonstração que Deus não faz acepção de pessoas é que, da mesma forma que os judeus receberam o Espírito Santo lá em Pentecostes e falavam em línguas diferentes, aqui quem está falando em línguas diferentes são os gentios. É como se fosse um selo, Deus mostrando: eu trato eles com amor também. E tanto é que Pedro fica impactado. Quando Pedro vê isso, Pedro se espanta. E ele fala: olha, eu não vejo porque esse povo não pode ser batizado. Olha só como é que Pedro é complicado. Eu costumo dizer, pessoal, que Pedro é o melhor exemplo, o melhor símbolo da igreja. Porque o Pedro, uma hora ele fala uma coisa, daqui a pouco ele está falando outra, né? O mesmo Pedro que disse que ia até o inferno com Jesus foi o mesmo Pedro que negou a Jesus. E o mesmo Pedro que se arrependeu de ter negado Jesus, né? Se entristeceu de ter feito. Então, nós somos assim. Nós somos cheios de defeitos, cheios de falhas. Mas Pedro, nesse momento aqui, ele vai dizer que ele não vê problema nenhum. É como se ele estivesse do lado dos gentios, né? Não, podemos batizar e tal, faz aquela presença dele, como muitos de nós faz, né? E ele propõe que eles sejam batizados, né? E os gentios pedem até que Pedro fique mais um pouco lá. Eles queriam aprender mais sobre esse Jesus. Mas lá na frente a gente vai ver Pedro falando tudo ao contrário. Aí, voltando a falar do Leandro Carnal, se o Leandro Carnal fosse falar de Pedro, ele ia dizer que Pedro era bipolar também, como Paulo. Que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Mas eu acho que por hoje tá bom, né? A gente está falando sobre essa questão da distinção entre judeus e gentios, que só existe na cabeça dos judeus, não existe na cabeça de Deus. Deus trata igual. A acepção que Deus faz das pessoas é por outra maneira, de outra forma, não com relação à raça, tá? Mas que Deus faz acepção de pessoas, isso faz. E a gente já falou isso aqui, que a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que agradam a Deus e pessoas que não agradam a Deus. Quem ligar para mim e dizer um exemplo de pessoa que agradou a Deus, um exemplo de pessoa que não agradou a Deus, ganha um chocolate. E eu já falei isso aqui. Mas a Bíblia está cheia, isso eu não tirei da minha cabeça não, eu tiro isso da Bíblia. Conforme eu falei ontem, eu não uso nem como é que se fala? Eu não uso tablet, eu não uso... Não sou contra quem usa não, legal, acho maneiro. Só que eu não uso. Por hoje é só. Amanhã, dia 9, o Rafael Gandara, ele vai falar pra gente sobre religião e psicologia, né? Ou melhor, religião e doenças
mentais. Se você está passando por algum distúrbio, medo excessivo, tristeza profunda, ou você tem alguém na sua família. Ontem eu conversei com uma pessoa que ela tem 2 filhos vivendo problemas sérios emocionais, né? Ninguém está isento disso, e especialmente num momento como esse que nós estamos vivendo, um momento de isolamento e etc, etc. Aí você liga pra gente e fala, eu quero ouvir falar sobre isso, tal, e aí a gente chama alguém, convida alguém, ou o Rafael volta aqui, tá? Mas amanhã o Rafael vai falar, não perca essa oportunidade não, você não precisa nem sair de casa, é só você entrar no YouTube. No YouTube tem várias mensagens minhas anteriores e várias entrevistas que eu fiz com diversas pessoas, tá? Sobre diversos assuntos. Amanhã, por exemplo, vai ser sobre psicologia, religião e transtornos mentais, né? Problemas mentais e emocionais. Então aqui os gentios já foram batizados com autorização de Pedro, se bem que lá na frente ele vai voltar atrás, né? A religião dele vai gritar mais alto novamente e ele vai recuar e Paulo vai dar uma prensa nele. Tá bom, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, se você não concordar com alguma coisa que foi dito aqui, ligue para mim, tá? Aí você me ensina, você diz, olha, não, o que você falou não é assim, 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 porque por causa disso, assim, assim. Aí no dia seguinte eu vou pedir desculpas e vou dizer, olha, eu aprendi, mudei de opinião, tá bom? Por hoje é só. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Fica com Deus. Tchau, tchau.